Oremos, irmãos, agradecer a Deus por mais um dia. Senhor Deus, nós te agradecemos nesta manhã. É um privilégio, Deus, poder estar aqui contemplando cada rosto, cada pessoa, principalmente a tua palavra, que ela é vida, é viva e eficaz, ela tem o seu efeito, a palavra produz o seu efeito. Então, ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por cada vida aqui presente. Continue sustentando seus filhos, guiando-os, alimentando-nos, fortalecendo-nos a cada dia em tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, nesta manhã. A tua palavra ela é tudo, ela é cura, ela é libertação, ela é transformação de vida, ela é mudança de natureza, tudo está em tua palavra, Deus. E nós estamos no lugar da palavra, você está ouvindo a palavra, e isso produz fé de revelação, fé para que você saiba quem você é, fé para que você possa ter certeza, que você é um filho de Deus, uma filha de Deus nesta manhã. Então, ó Deus, muito obrigado, ó Deus, nós te agradecemos nesta manhã e te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Bom dia, irmãos, Deus abençoe a cada um nesta manhã, É bom estarmos aqui mais uma vez. Vamos rapidamente, ler umas escrituras. Vamos ficar de pé, leitura da palavra, em reverência. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. E Jeremias capítulo 31, versículo 31 e 32. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Jeremias 31, capítulo 31, versículo 31. Tem mais escritura, mas depois nós leremos conforme o tempo, Obrigado, irmão, obrigado. Jeremias, capítulo 19, versículos 5, 6 e 7. Jeremias, Êxodo, desculpe, irmãos. Jeremias é a segunda escritura. Estou vendo a Mariana gesticular aqui para mim. Êxodo capítulo 19, versículos 5, 6 e 7. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Acharam? Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Agora vamos para Jeremias, capítulo 31. Versículo 31. 32 e o 33. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu não os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. Poderia sentar?
Israel, quando Deus, nós lemos aqui agora mesmo, né? Quando Deus fez uma aliança com Israel, Israel era o povo escolhido de Deus. Era a menina dos olhos de Deus, Israel. Então, a Bíblia diz que, ali nós lemos ali que o povo de Israel invalidou a aliança que Deus havia feito com eles. Eles quebraram aquela aliança, aquele pacto que Deus havia feito com eles. Então, mais embaixo, o Senhor fala assim: mas esta aliança, diz o Senhor, que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Então agora, quando Deus deu ali as tábuas para Moisés ali no monte, Moisés foi lá, trouxe as tábuas dos 10 mandamentos, das leis. O povo quebrou aquela aliança, quebrou aquele concerto. Então Deus prometeu que no futuro Ele renovaria essa aliança, Ele faria outra aliança, outro concerto, outro pacto, né? Que é o concerto, é o pacto. Só que Ele diz assim: eu não mais escreverei em tábua de pedra, como Moisés subiu no monte lá, e Deus escreveu nas tábuas de pedra e levou diante do povo. Esse concerto agora seria nos corações. E quando a gente lê na Bíblia corações, se fala de entendimento. Toda vez que você lê na Bíblia, eu falei, e os seus corações, o seu coração, e converterá o coração dos filhos aos pais, é o nosso entendimento. É o seu entendimento que vai ser convertido, que vai ser mudado, que vai ser transformado. Não é o coração no peito aqui, não. É o entendimento. O entendimento tem que ser mudado, para que a sua adoração mude também. Porque se seu entendimento não for mudado, a sua adoração não vai ser mudada. Aí você cai naquela escritura que Paulo fala assim: em vão, né? Jesus disse: em vão me adores, em vão me adorareis. Aí Paulo, na escritura, Paulo fala assim: ore em espírito, cante no espírito, adore a Deus no espírito. Tudo que nós formos fazer em direção a Deus tem que ser no espírito. Por isso que João, na ilha de Pátimo, ele foi levado em espírito no dia do Senhor. Deus olhou e falou: João, na ilha de Pátimo, João, subi cá, João. Vem cá que te mostrarei outras coisas. Depois destas e depois destas. Então Deus, ele te tira dessa mente natural humana e te leva em espírito no dia dele, no dia da palavra. Qual o dia dele? É o dia em que a palavra está sendo pregada. O dia que ele está aqui trazendo a sua palavra, transformando, abrindo o entendimento dos filhos, para que eles possam entender, compreender, né? Ver, né? Que o profeta diz que ver é entender, que eles possam ver a Jesus Cristo. Então Israel, lá no deserto, quebrou o primeiro concerto. Então Deus falou: eu vou restaurar, eu vou trazer um novo concerto. Aí eu me transportei lá para Gênesis, capítulo 48, quando José pegou seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Manassés era o filho mais velho, era o primogênito. E todo filho primogênito, ele seguia a descendência, ele era o que carregava a descendência de seus pais. As bênçãos do filho primogênito eram maiores do que o segundo filho. Então José foi lá, pegou Manassés, que era o filho mais velho, e pegou Efraim, foi com os 2 lá, para que Jacó pudesse abençoá-los. Só que Manassés, ele já estava ciente que ele era o primeiro filho. Ele já estava ciente que ele queria receber a bênção do seu avô Jacó. Era costume já o primeiro filho receber a bênção e herdar
toda a linhagem, a linhagem ali dos filhos, do descendente de seus pais. Então Manassés, vou chegar lá, meu avô vai me abençoar, eu vou herdar todos os direitos, todas as promessas, tudo que me é por direito, como filho primogênito. E quando chegou lá, José, pai, trouxe aqui Manassés e Efraim, que o senhor possa abençoar. Aí Jacó, quando José chegou diante dele ali, com seus 2 filhos, isso aí está em Gênesis 48, depois vocês podem ver lá. Pegou, está aqui, Manassés e Efraim, pai. Aí Jacó já estava cego, já estava cansado de dias, mas ele foi e abençoou. Quando ele foi abençoar a Efraim e a Manassés, ele cruzou as mãos. José não entendeu, já falou, pai, Manassés é esse aqui, ó. É o primeiro, é o primogênito. Mas o Espírito Santo conduziu a mão de Jacó e cruzou os braços e abençoou o menor. Abençoou o mais novo. Efraim já sabia que ele não tinha direito às bênçãos do seu avô. Então ele já foi lá e falou, vou lá, mas só vou assistir de arquibancada as bênçãos que meu avô vai dar para meu irmão Manassés. Vou assistir de camarote. Ele já sabia. Eles já sabiam. Mas Deus mudou o quadro. Deus cruzou as mãos. Jacó cruzou as mãos. E abençoou a Efraim, o mais novo. José não entendeu. Mas o Espírito Santo fez esse cruzar de mãos. Assim foi Israel. Israel foi a mesma coisa. Na cruz, Jesus cruzou de mãos, cruzou os braços. A igreja, que era a primeira igreja, povo de Deus, Israel, eles foram cegados, a Bíblia diz. Amém. Para que os gentios pudessem receber as bênçãos. Amém. Então, na cruz também houve um cruzar de mãos. Amém. A mesma mão, aquela mão que estava sobre a cabeça do profeta, era a mão de Deus, novamente. Estava ali, mudando, fazendo conforme Ele quer, conforme o seu plano. E ali você vê que Israel queria nomear Jesus como rei. Jesus sempre se esquivava, saía fora. Não, tu és o rei de Israel. Pilatos interrogou ele e falou, não, tu és o rei de Israel? Aí Jesus disse, tu dizes o que você falar, não é? Tu dizes. Mas Jesus, ele sempre procurava sair, porque não queria ser chamado de rei. Ele não queria ser chamado de rei. Botaram na placa dele lá, crucificando ele ali, o rei dos judeus, com ironia, né? Com deboche ali. Mas Jesus, a todo tempo que ele estava aqui, ele não queria se mostrar como rei ainda. Por que não? Porque havia um plano aos gentios. Havia uma esposa. Glória a Deus. Havia um noivado. Não tem um noivado? Não tem um período do noivado até que chegue ao casamento? Assim foi Jesus. Ele segurou. Ele suportou ali. E o profeta diz que quando ele estava na cruz, né, quando o soldado foi furou o seu lado, ali saiu água, sangue. E a vida que era a igreja, a vida de Deus saiu a igreja, saíram 7 eras da igreja. Amém. Jesus começou a noivar com a sua igreja gentia. Até que quando é que ele seria chamado rei? Quando ele se casasse com a sua esposa. Amém.
Apocalipse, quando João leu na sua coxa, João viu Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele veio com a sua esposa agora. O profeta representando a sua esposa, a sua igreja viva na terra, segundo Tessalonicenses 4, 13, 16 ali. Deus veio cumprir esse casamento. A união invisível do noivo celestial com a noiva terrenal. Então agora, ele estava ali agora na condição agora de rei, poderoso conquistador, rei. Na cruz ali, ele estava dando a sua vida, o seu sangue como cordeiro de Deus. Ele não reclamava, ele não questionava nada, tudo era aceito, tudo era suportável, tudo era perdoado. Mas chegaria um tempo que ele se tornaria o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com a sua esposa ao seu lado, filhos gerados pela união, da união invisível da noiva celestial e do noivo da união invisível do noivo celestial e da noiva terrenal, produziria filhos gerados pela palavra. Nós somos filhos gerados por essa união, filhos gerados pela palavra de Deus. Por isso você está aqui nesta manhã crendo nessa palavra. Você está confirmando a palavra de Deus, acentuando ela com o que Cristo já fez, com esse casamento, com essa união. Então, quiseram colocar ele como rei. Ele, não, lá atrás, não sou rei. Ainda vou me casar. Entrarei em período de noivado. 7 era da igreja. Quando eu me casar, sim. Aí vocês podem, aí sim eu serei. Eu sou o que sou, né? Ele falava, eu sou o que sou. Ele é o que é. Deus é o que Ele é. Então, Deus, essa graça de Deus foi tamanha que o povo naquele dia lá, eles não puderam ver isso. Eles não puderam reconhecer isso. Eles não entenderam. Em Mateus capítulo 16, ali, no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava descendo com os discípulos, com Pedro, Tiago e João, Jesus falou para eles assim, Elias já tem vindo. E eles não sabiam que Elias era João Batista. Eles interrogaram, Elias? Quem é esse Elias? Elias é o Velho Testamento lá, o Tisbita? Não, era João Batista, de Malaquias, capítulo 1. Mas os discípulos, Pedro e Tiago, não sabiam quem era o Elias que Jesus estava falando ali. Que tinha vindo, Elias já veio, e vocês não o conheceram, não o reconheceram, não o conheceram. Porque ele veio em espírito e virtude de Elias. Deus gostou de usar essa unção de Elias. Esse Elias, o Tisbita, lá de Reis, que Deus começou a usar essa unção, nesse espírito, nessa força, nesse vigor de Elias, combatendo a igreja, combatendo o sistema religioso, como foi Elias, lá do Velho Testamento, combatendo Jezabel, sistema, doutrinas, dogmas. Esse mesmo espírito de virtude de Elias veio em João Batista. Apontou para Herodes e condenou Herodes, por estar ali tendo um caso ali, se aproximando de Herodias ali, falando que ele era infiel. Esse é o espírito de Elias. Ele combate o sistema religioso. Então, com Mombrana não seria diferente. Ele veio também combatendo o sistema, e combatendo tudo que era contrário à palavra. Muita gente falava para Mombrana, o irmão Brana é um homem que detesta mulheres. O profeta falou, não, eu não combato a vocês, irmãs, não combato os irmãos. É o Espírito que está por detrás disso. Por trás de tudo, irmão, que acontece, há espíritos. Então, o profeta, como homem de Deus, como profeta de Deus, ele sabe identificar, ele sabe posicionar, ele sabe colocar a coisa em ordem. Por isso que nesse tempo, nós precisávamos de um profeta na qualidade de profeta. Não na qualidade de um mensageiro, de um informador, não. Na qualidade de um profeta. Um homem qualificado por Deus
para trazer a palavra. Como Paulo, né? Paulo foi um homem chamado por Deus. E Deus, né? E depois de Paulo vieram os mensageiros, vieram os homens reformando a igreja, porque a igreja, depois de Paulo ali, até Lutero, até ali Martins, a igreja ainda estava firme, mantendo o ministério de Paulo, ainda estava segurando, resistindo ainda, mas sofrendo já muita pressão. Mas foi passando as eras da igreja, foi passando o Columba ali, a igreja mergulhou em trevas espirituais. Aí a igreja caiu naquelas escrituras que diz que aquele que acrescentar ou tirar, será tirado dela do livro da vida. Então, durante 7 eras da igreja, foi tirado, foi acrescentado, foi tirado, foi acrescentado. Acrescentado o quê? Acrescentando algo à palavra, tirando a virtualidade da palavra, a força dela, o vigor dela. Então Deus tinha que restaurar novamente essa árvore, restaurar essa igreja, a palavra dele. Então Deus veio com esse plano de salvação, de redenção, e mostrou que Jesus Cristo novamente estaria aqui na terra, através do profeta, trazendo a sua palavra vindicada, provada. Nenhum homem produziu o que o profeta produziu. Nenhum homem até hoje tenta produzir, mas eles não conseguem, porque eles não têm a comissão de Deus. Mombrana recebeu a comissão de Deus. E por isso que Deus confirmava o seu ministério. Mombrana era desafiado, mas nunca envergonhado. Esses homens aí que se dizem que querem trazer a palavra, querem trazer o poder da palavra, eles cada vez mais estão envergonhados, estão com suas caras no chão, porque eles não conseguem produzir o que o profeta produziu. E não dão conta disso, porque não há uma comissão neles. Mas, no entanto, eles insistem. Como é um ditado aí, né? É dar murro em ponto de faca. Você fica dando murro em ponto de faca o tempo todo. E nunca sai do lugar, enxuga gelo, fica ali. Né? Porque não foram chamados, não foram comissionados, não receberam assim diz o Senhor, porque o profeta, ele carrega em seus lábios o assim diz o Senhor. Quando ele falava assim diz o Senhor, é Deus falando. Os profetas do Velho Testamento, quando falavam assim diz o Senhor, aquilo ia acontecer, aquilo acontecia, porque era Deus falando através dos seus homens que ele tem escolhido. Então, 7 eras da igreja, Deus escolheu 7 homens, e através desses homens, no seu tempo vieram de Paulo, Irineu, Martim, Columba, vocês sabem, e vieram ali a igreja de Paulo, a igreja de Irineu, de Columba, e aquele povo ali de Paulo creu em Paulo, creu na mensagem de Paulo. De Irineu creu na mensagem de Irineu, de Columba ficaram, confirmaram, atestaram a mensagem de Columba, sendo de Deus. Cada um no seu tempo. Mas chega um tempo que as pessoas começam a doutrina, dogmas começaram a entrar no meio da igreja novamente. E a igreja entrou numa confusão total. Chegou o tempo dos pentecostais, o povo se confundiu, tomaram os dons de línguas, enfatizando que era o dom do Espírito Santo. Quem falava em línguas tinha o Espírito Santo. Então Deus tinha que enviar um profeta para chamar a atenção, porque o profeta ele chama a atenção, ele corrige, ele chama a atenção de uma era que está à frente. Porque o profeta ele sempre está à frente, ele nunca vem atrás, ele sempre está à frente do seu tempo. Ele sempre vem à frente. Então ele viu, quando ele chegou, quando Mombrana chegou, ele viu aquele quadro da igreja pentecostal. E igreja pentecostal virou uma denominação, porque Pentecoste foi uma experiência com Deus. Não foi uma igreja pentecostal. Pentecoste ali em Atos, capítulo 2, foi uma experiência real com o Espírito Santo. Não era experiência de igreja pentecostal, não. Título pentecostal, não.
era uma experiência genuína do Espírito Santo. Mas veio o profeta e eles ficaram para trás. Estamos satisfeitos, estamos muito bem com o que nós temos recebido. E vocês já sabem, né? O que nós temos visto aí hoje, né? Se denominaram. Todos se denominaram. Mas Deus, Ele permanece com a pureza da sua palavra. Ele permanece mostrando a essência da sua palavra. Então Ele envia um profeta novamente para mostrar que Ele veio e estendeu a mão novamente por nós. Ele veio e mostrou que a palavra é genuína, é Deus. Por isso que Pedro, ele não entendia, muito embora Pedro recebeu a chave do reino. Mas Pedro não entendia Paulo nas suas palavras. Porque Paulo, ele tinha um ministério aos gentios. Ele tinha um mistério dos gentios, Paulo diz. Paulo, tenho um mistério dos gentios. Então ninguém tinha esse mistério, a não ser Paulo. Ele tinha isso, por isso que ele falou assim: ainda que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho, além desse que eu tenho pregado, seja falso, seja anátema. O mistério estava com Pedro? Não. O mistério estava com Paulo, aos gentios. Paulo repreendeu Pedro, porque Pedro, sendo judeu, queria que o povo se tornasse gentil, queria que o povo se tornasse judeu. Pedro queria tentar fazer com que o povo gentio se tornasse judeu, mas não era isso. Então Paulo veio e repreendeu na cara. Paulo falou assim: eu resisti a Pedro na cara. Porque Paulo sabia que ele trazia com ele esse mistério da graça, esse mistério aos gentios. Então esse mistério veio escondido, que era a esposa de Cristo. É a mulher, é a parte feminina. Que João Batista veio pregando o quê? O reino. É chegado o reino. Os homens vieram pregando o reino. João Batista olhou para Jesus: eis o reino de Deus aí. O reino de Deus vos é chegado. Eles vieram pregando o reino. Só que quando eles vieram pregando o reino, eles queriam também colocar o rei como rei. Mas não era ainda o tempo dele ser o rei. Ele tinha que passar pela cruz. Ele tinha que passar pela via crucial. Então, Pedro tinha chaves? Pedro tinha. Ele falou: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu tem te revelado essas coisas. Então Pedro recebeu uma chave. Mas nessas chaves, tem mais chaves. Não existe uma chave para a sua casa. Existe? Quando você abre a tua casa, é só uma chave para abrir tudo? Não. Há várias chaves. Pedro recebeu uma das chaves para abrir uma porta. Quando você abre a porta, é a revelação. Deus tem te revelado algo. Então, a minha casa tem a porta, né? Tem a chave do banheiro, tem a chave do quarto, tem a chave, né? Então você vai e usa a chave correta. Então Pedro recebeu uma chave do reino. Do reino de Deus. Te darei as chaves do reino. Mas esse rei, ele tem uma esposa. Ele tem uma rainha. Então quem tinha as chaves da rainha? Quem tinha a chave do mistério aos gentios para abrir aquela porta dos gentios e entrar? Paulo. Ele tinha esse mistério. Por isso que ele falava com convicção. Ele sabia o que ele estava falando, né? Ele sabia o que ele estava falando. É a convicção que Deus dá para os seus filhos, né? Quando Deus vem a você e se revela, Ele te dá uma certeza, Ele te dá uma convicção. E ninguém tira essa convicção sua, né?
Ninguém tira isso de você. Né? O diabo, ele destruiu a imagem. Lá em Gênesis, Deus falou assim: fazemos o homem a nossa imagem e semelhança, o homem. O que foi destruído lá em Gênesis? A imagem de Adão foi destruída. Mas a semelhança dele, ele nunca perdeu a semelhança. Ele era filho de Deus. Saiu dele. Ele nunca tinha perdido a semelhança. Mas a imagem, Adão, ficou desgastada. Ficou sujeito ao pecado. A imagem, Adão. Então Deus tinha que restaurar novamente essa imagem. Essa imagem que foi destruída por Satanás, lá em Gênesis. Deus tinha que restaurar essa imagem. Então, o Mombrana, quando Deus tomou o livro, escondeu o livro da mão do homem, que o livro simbolizava a redenção, salvação da raça humana. Deus escondeu e tomou isso de Adão. Adão, me dê o livro novamente para cá. Era de Adão, pertencia a Adão esse livro. Deus tomou, Adão, me devolva. Você não tem direito a nenhum desses, bebês. Mas Deus sabia que a imagem dele que devia ser destruída, mas a semelhança não. Ele era imagem e semelhança de Deus. Então Deus, ele via Adão como filho ainda. Muito embora Adão caiu ali, né? Deus proveu ali recursos. Pegou pele de animal ali, matou um cordeiro ali e pegou pele ensanguentada do animal e falou: toma, Adão, esconda a sua nudez. Toma, esconde a sua nudez. Porque Deus sabia que Adão era filho. Saiu dele, é dele. Então quando Deus soprou Adão do pó da terra, Adão estava onde? Na boca de Deus. Deus soprou Adão, alma vivente. Adão fez alma vivente para regar a terra, para cuidar da natureza, para cuidar dos animais. Então essa imagem se foi. Essa imagem acabou ali. Então Deus criou um plano, né? Nós sabemos esse plano de salvação, de redenção, para resgatar novamente o homem. Que essa imagem novamente volte aonde ela era. Imagem e semelhança de Deus. Essa imagem tinha que vir novamente. Aí veja Jesus Cristo lá no Calvário. É o Cordeiro que não tinha pecado. A imagem novamente estava sendo exposta. Por isso que Paulo falou assim: o primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão, esse não vai cair. Porque a imagem e semelhança retornou. Restaurou. Houve uma restauração da imagem. Então, quando Deus veio hoje nos nossos dias, Deus veio ao profeta com a imagem restaurada. Ele veio com a imagem restaurada. Toma, restaurei a sua imagem. Porque a semelhança, você sempre foi meu filho. Sempre sou filho de Deus. Filha de Deus. Igual aquele filho que foi o filho pródigo, né? Que foi para o mundo, né? Pai, me dê a minha parte que me é devida. É filho pródigo, né? Pai, me dê a minha parte que me é devida como filho. Eu tenho direito, pai. A lei me dá esse direito, né, Jéssica? Entra a lei me dá esse direito de filho herdar a herança do pai. Me dê a minha parte que me é devida. Pai, toma, filho, tudo bem, toma a sua parte. Foi lá e gastou tudo, vocês conhecem a história, gastou tudo. Aí lembrou que tinha um pai. Lembrou que na casa do pai dele tinha muita comida, tinha muita fartura. E ele chegou a passar fome, ele teve vontade de comer bolota de porcos. Coisa que era lançada para os porcos lá na fazenda do pai dele, ele desejou comer isso. Ele falou: irei ter com meu pai novamente. Chegou ao pai: o que o senhor quer que eu faça aí? Eu cuido aí do curral, eu vou lavar, vou cuidar dos porcos, vou fazer alguma coisa, mas só para me comer alguma coisa, para me alimentar. Aí vocês conhecem a história, né? O pai dele fez um banquete. Por quê?
A imagem estava destruída, mas a semelhança estava nele, no Pai. Ele carregava os genes do Pai. A natureza do Pai estava nele. E isso aí o diabo não pôde tocar. Por isso que Deus falou para Jó, falou para o diabo, diabo, toque em Jó, pode tocar nele. Toque na imagem de Jó, rebente a imagem dele mesmo. Mas não toque na sua alma. Por que a sua alma? A sua alma é imagem, a sua alma é a semelhança de Deus. A sua alma é Deus. Nós somos parte de Deus. Nós somos fragmentos de Deus. Mas a imagem, pode tocar, pode rebentar a imagem. Imagem, Deus tocou na imagem. Aí você lembra de vários personagens bíblicos, né? Que tiveram a imagem desgastada, ou a imagem feia, mas eram filhos de Deus. Eram semente de Deus. Era a semelhança de Deus. Você viu uma mulher do poço, você viu uma mulher prostituta, né? E Jesus falava, vai lá, busca o teu marido. Ela não tem um marido. Disseste bem, tiveste 5, o que tem agora não é teu. Amém. Jesus começou a entrar nas faculdades da mente, entrou no natural, né? Diante dela, como sendo ali um homem, né? Depois ele foi nas faculdades mentais, foi entrando até atingir sua alma, até buscar aquela semelhança que estava lá na alma dela, aquela fagulha, aquela filha de Deus. Deus, quando ele vem a você, ele passou dessa imagem, foi além, foi lá na sua alma e te despertou, nos despertou. Despertou do quê? De um sono espiritual que nós estávamos dormindo. Que a Bíblia fala assim, ó, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém. Você não está morto, você está dormindo. Mas é como se você estivesse morto. Você dormindo, você não tem o entendimento real da palavra. Você está morto. Quando a Bíblia fala morto, né? Estava dormindo. Aquela menina, Talita Cume, que Jesus foi e ressuscitou ela. Ela dorme. Aí os homens falaram, ela dorme? Ela está morta? Como ela dorme? Mas ali realmente ela estava morta fisicamente, né? E espiritualmente, Deus chamou, né? Deus chamou ela em cena. Então, essa imagem voltou novamente para nós. Essa imagem, a semelhança, você nunca perdeu essa semelhança de filha e filha de Deus. Então Deus, ele voltou para mostrar a nós quem nós somos. Além desse homem natural, além dessa mulher natural, mostrou para o irmão Brana que além dele ser o homem Brana, da família Brana, ele tinha um chamado, tinha uma comissão especial. Ele falou, olha para aquele monte lá, que tinha 7 picos. Quantas letras tem seu nome? William. Segundo, sobrenome, Brana. Marion Brana, 777. Amém. Estava gravado lá nos picos. Então Deus, Ele é maravilhoso. Ele mostra para nós que Ele é supremo. Né? Que Ele faz o que Ele quer. Amém. Filho de Deus, você não se perde. Filha de Deus não se perde. Deus cuida de você. Deus cuida assim como tem cuidado. Nós somos o verdadeiro exemplo de filhos de Deus. Não é? Deus, filhos gerados pela palavra que veio na boca de um profeta. Filhos da união de um casamento espiritual da palavra, vieram filhos de Deus, crentes na palavra, pessoas robustas, que a Bíblia fala que Deus procura um povo ali, Sofonias 3 fala que um povo pobre, humilde, que confiaria no meu nome, um povo humilde, mas que confia no nome do Senhor, que sabe em quem está adorando. Você sabe o que está adorando? Nós não somos tolos, mas nós cremos que Deus tem vindo através de um profeta para abrir o nosso entendimento. E o abrir o entendimento é um leque, né? Que abre, né?
a sua mente, abre as chaves, Deus te dá as chaves. E você começa a abrir as portas. As portas. Por trás de uma porta tem um segredo. Então você precisa dessa chave para você abrir aquilo ali. Você não entende aquilo ali. Você não sabe o que está de trás daquela porta. Então Deus vem te dar a chave. Como deu para Pedro. Pedro, você tem recebido o entendimento disso. Não é homem que te revelou isso. Então Deus abriu a porta novamente em nossos dias. Abriu a porta. E nós podemos ver a Jesus Cristo. Nós podemos ver além de William Branham, além do véu humano Branham, nós podemos enxergar a Jesus Cristo. Isso é uma porta que estava travada, trancada. E essa chave é Deus quem dá. É Deus quem dá. Então essa chave ninguém tem acesso. É Deus quem te dá esse acesso. Toma. Abre uma porta aí. Aí você fica maravilhado. Estava todo o tempo ali diante de você, né? A gente estava lendo a mensagem, vendo tudo diante de nós, todo o tempo, mas não tem a chave. O que adianta? Eles leem a mensagem, tem tantas mensagens em seus armários, mas não tem a chave para abrir aquilo ali. Não tem valor algum. Não tem valor algum. É necessário a chave, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a chave para abrir o entendimento. Então, o cruzar de mãos lá da Bíblia, lá, quando Deus cruzou a mão, quando ali Jacó cruzou as mãos para abençoar o filho, José queria mudar a posição dos seus filhos. Não, peraí, pai, deixa eu inverter aqui a posição. Não, é Deus quem te posiciona. Não é o homem. O homem quer se posicionar e quer tentar fazer algo. Deus que faz esse posicionamento. Deus posicionou as mãos. José, não, pai, peraí, pai, o senhor não está enxergando bem, o senhor não entendeu bem, pai. Deixa eu ajudar o senhor. Não, meu filho. É isso mesmo. Permaneça onde você está. É Deus quem te posiciona. Permaneça lendo a palavra, crendo na palavra. Permaneça no seu posto de dever, que Deus vai te posicionar. Deus vai te ajustar aonde tem que ser ajustado. Deus vai te alinhar aonde tem que ser alinhado. Não force nada. Por isso que o profeta falava assim: seja o que você é, seja autêntico. Não force. Porque você vai estar querendo tomar uma posição que não lhe é devida. Uma posição errada. Então deixa que o Espírito Santo venha, esteja na presença, esteja apenas na presença de Deus. O resto é com Deus. Esteja na presença. Você está na presença, Ele vai fazer o acontecer, né? É Ele quem faz o acontecer. É Ele quem posiciona seus filhos. Mas enquanto você está forçando, você está se autofabricando, se produzindo, não adianta. Não adianta. Não adianta. Mas Deus pegou ali Manassés, Efraim já estava desanimado. Meu irmão mais velho é o digno das bênçãos. Então, para mim, o que o Jacó falar, está falado. Mas aí, foi uma surpresa para Efraim. Né? Foi uma surpresa para nós gentios, para os gentios. Né? Israel era a menina dos olhos de Deus. Nós nem leis tínhamos. Nem leis tínhamos. As leis foram dadas para Israel. As leis não foram dadas para os gentios, foi para Israel. Nem lei a gente tinha. Mas Deus foi e cruzou a mão. Me abençoou, vou abençoar. Pegou aquele inútil, né, que é o cachorro, quer dizer, né? Caleb é cachorro, né? Cão, né? Aquele que come as migalhas que cai da mesa do Senhor. Deus pegou aquele lá e levou ele para comer na mesa. Né? Comer na mesa. Não, meu filho, vem comer na mesa do rei. Vem comer na minha mesa. Você tem todos os direitos. Ah, mas eu não mereço. Não, é eu quem te escolhi. É Deus quem faz esse posicionamento. É Deus quem alinha o que tem que alinhar. Então esteja na presença como esteve ali, Efraim. Esteja ali diante de Deus.
Persevere, como a Bíblia fala, persevere, né? Vá com luta, com dificuldade, vai se arrastando, vem se desgastando, vem. Mas permaneça ali que algo vai acontecer. Algo vai acontecer, porque você está na presença de Deus. Todo aquele que está na presença de Deus, algo acontece com ele. Ou ele piora a situação dele, ou ele sai melhor. Porque na reunião de Mombrana, tinha pessoas que entravam de um jeito e saía pior do que entrou. E tinha muitos que entravam de um jeito e saía bem melhor. Saía totalmente mudado. Totalmente transformado. Mas esteja na presença de Deus. Não se preocupe. Não é? Deixe que Deus vai fazer ele se cruzar de mãos. É dele. Isso não pertence a nós, humanos. Isso pertence a ele. Ele só quer que você esteja com o espírito quebrantado. Um coração contrito, como diz lá em Salmos. Que Davi disse, um coração contrito. Um coração disponível para Deus. Um coração acessível para Deus falar. É isso que Ele quer. Só isso. Amém. E Deus vai mover. Né? Deus vai fazer algo. Amém. Então, Deus veio e mostrou quem nós somos. Quem você é. Isso é a maior riqueza que um homem pode ter. Amém. Você saber quem você é. Você saber que você é um filho de Deus. Você foi restaurado, você sabe, você foi renovado. Ele renovou a nossa mente. Então, quando olhamos lá corações, porque Deus fala assim, Malaquias 4:5, viria e converteria o coração dos pais apostólicos aos filhos hoje. Converteria nossos corações novamente à palavra, ao entendimento da palavra. Nosso entendimento seria mudado conforme Malaquias 4:5-6. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Então ele é enviado para você. Ele é enviado para nós. Ele é enviado para nós. Ele foi enviado para nós. Não foi nós enviado para ele. Ele foi enviado para nós. Eis que eu vos envio. Por isso que aquela irmã que estava lá orando, irmão Branco está passando de avião, e ela estava orando ali, ela sonhou, teve um sonho à noite, né? E sonhou que um homem ia entrar na casa dela, ia bater na porta dela, né? Um homem de Deus ia lá e orar pelo filho dela, e ele seria curado. E ela estava ali orando ali, e Deus fez com que o avião descesse por causa da oração daquela irmã. Olha só, o profeta ele veio para servir. Por isso que ele falou, vida eterna é viver para os outros, é servir. Mombrana ele se deu, Mombrana ele se desgastou, ele se deu. Mombrana terminava o culto altas horas da noite, Mombrana chegava lá na sua casa, tinha fila de pessoal lá na porta da sua casa para receber oração. E as pessoas vinham e falavam, não, Beda, me coloque meu braço pelo menos para fora. As pessoas vinham e colocavam a cabeça debaixo da mão dele assim, ó. E saía, né, pela fé ali, a pessoa está curada. Um homem que se deu, um homem que a sua vida, isso é vida eterna, é viver para os outros. Então, esse ministério de Malaquias 4:5-6 foi Jesus Cristo vindo novamente para mostrar. Ele veio viver para você. Mostrar. Ter meu filho, minha filha. Havia dois mistérios. O mistério da vinda. As pessoas falam tanto de mistério da vinda, né? E o mistério da ida da igreja. Segundo a mensagem de festa das trombetas. O profeta diz que é o mistério da vinda de Cristo e o mistério da ida da igreja. Há dois mistérios. Então estão esperando ele vir, né? Ó, Jesus, vem logo. E o mistério da ida? Que a noiva já foi, que a igreja, a esposa dele, já tem se casado, já tem ido e eles não viram isso. É um mistério também. É um mistério. Então estão esperando ele vir nas nuvens e com glória. E a sua esposa? Que Apocalipse capítulo 22 diz que o esposo e a esposa dizem a mesma coisa. Eles estariam ali
unidos, juntos ali. Amém. Então, houve esses acontecimentos. Não virá um Deus histórico, não virá um Jesus histórico lá da Bíblia, aquele Jesus histórico. Que o Umbanda diz que ele não creria se o Umbanda falou que se visse as mãos furadas, os pés furados. O profeta diz assim: eu não creria nele. Na mensagem de Elias, a comida oferecida e outras mensagens, o Umbanda fala: eu não creria nele. Porque é um Jesus ressurreto. Ele ressuscitou. Por isso, quando ele ressuscitou lá no Calvário, após o Calvário, em Lucas capítulo 1, haviam 2 caminhantes no caminho de Emaús, e apareceu um terceiro caminhante, e era Jesus. Só que a Bíblia diz que ele mudou de forma. Lê lá em Lucas capítulo 1. Ele mudou a sua forma humana. E estavam andando ali, Jesus estava andando com ele. E eles falando ali dos milagres. Jesus foi poderoso em obras, varão profeta, o homem que curava, o homem que transformava, o homem que o cego via, que o aleijado andava. E era Jesus andando com ele ali, acentuando ali. Mas a Bíblia diz que foi assim, foi no estalar. No estalar de Deus. Eles o reconheceram. Quando a palavra foi exposta, quando Jesus se posicionou ali, como mestre, como um filho de Deus ali que se posiciona na mesa, o pai da casa, o homem da casa, no partir do pão, eles o reconheceram. Quer reconhecer? Porque eles já tinham conhecido antes. Você nunca vai reconhecer algo se você não conheceu antes. Se eles o reconheceram, é porque eles já tinham visto Jesus ali, andando, curando, falando, só que ele apareceu de outra forma. Ele vestiu outro paletó, outro terno, né? Que Paulo fala que é a dispensa de Deus, né? Aí Paulo fala assim: eu, como um verdadeiro dispenseiro da casa de Deus, a dispensa está ali, ele pode vir ali, abrir aquela dispensa e tirar alimento para os gentios. É verdade. Nessa dispensa de Deus tinha ali o irmão branco, um homem de paletó e gravata, que viria nesse tempo, no século XX. Deus falou: vou usar essa vestimenta, abriu o armário ali da dispensa de Deus e pegou Brana. Pegar esse paletó aqui, Brana, toma. A dispensa de Deus é farta. As pessoas não veem que Deus tem uma dispensa. E Paulo falou: Deus, eu como dispenseiro de Cristo, porque estava ali todo o alimento. Estava ali, e as pessoas só ficam olhando um ponto. Abra a dispensa de Deus. Abra ali e você verá. A Bíblia diz que a mesa de Deus, ela está posta. Quer dizer, o alimento espiritual está posto à mesa. Venha e coma a todo instante. Todo instante que você tiver fome, Deus vem e nos alimenta. Tudo. Né? É cura, é transformação, é entendimento, é mudança de natureza. Tudo está na palavra. Então Deus, não mude a sua posição. Não é você que muda, é Deus que te muda. Foi Deus quem cruzou as mãos, não foi você. Não mude para tentar querer ajudar Deus. Deus não precisa disso. É Ele quem faz o cruzar de mãos. Permaneça na sua posição. Permaneça na palavra. Permaneça. Porque a mudança não vem de nós, vem de Deus. Porque se fosse de mim a mudança, eu poderia bater no peito e falar: não, eu fiz isso, eu conquistei isso pelo meu esforço, pelo meu sacrifício, pelo que eu fiz, pelo que eu faço, pelo que acontece. Mas Deus falou que é Ele quem faz. Jacó: não, José, deixe. Não precisa da sua ajuda. O Espírito Santo fez tudo, resolveu tudo. Deus resolve tudo para nós. Deus no controle de tudo. Ele
é tudo em nós. Que Deus abençoe cada irmão nesta manhã. Vamos agradecer a Deus, né, por esses momentos. Mas são momentos eternos, né? São momentos que o tempo não conta, né? O horário não conta. Fabiana também está ficando velha, né? Um pouquinho, né? A pastilha acabou da minha língua, acabou a balinha. Vamos na conta de um pregador, né? Que ele pregava 20 minutos. Mensagem porta na porta, não vai na fala. 20 minutos. Domingo, quarta-feira. Aí o irmão pregou 4 horas. Aí o diácono falou: irmão, o que houve, irmão? O irmão sempre prega 20 minutos, a pregação maravilhosa, Deus falando. Mas agora o irmão pregou 4 horas. Aí o irmão falou: irmão, porque eu esqueci. Eu pensei que eu tinha colocado uma pastilha na boca, eu coloquei um botão. E o botão não secava, o botão não acabava de jeito nenhum, ele chupando o botão e nada de acabar. Né? E aí ele falou: irmão, desculpa, era o botão, eu confundi. Né? Aí hoje é bala, acabou a pastilha. Amém, né? Amém. Que Deus abençoe. Vamos orar pela Fabiane, né? Completando mais um ano de vida, que Deus continue abençoando, né, a sua vida, permanecendo, né, na palavra. Senhor Deus, nós agradecemos nesta manhã, ó Deus, por esses momentos aqui preciosos, pela vida da Fabiane, que tem completado mais um ano de vida. O Senhor possa, Deus, continuar sustentando ela, guiando ela naquilo que tem que ser guiado, fortalecendo, animando, encorajando. Ó Deus, seja com ela, com a sua família. Fortaleça, Deus, ela sendo uma base ali, uma âncora no seu lar. É aquela mulher que a Bíblia diz, aquela mulher que se posiciona no seu lar. Ela é bênção extensiva para toda a família, para os filhos. Tudo está agregado ali a ela, Deus. Que o Senhor seja com ela, abençoe sua vida cada dia, fortalecendo o Alessandro, as meninas, todas aqui, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe cada irmão, né? Até domingo estaremos aqui novamente, viu? Cantar um hino?